Boa noite. É maravilhoso iniciar uma semana na casa de Deus, pedindo a unção dele, a unção do Espírito Santo. Convido a todos a fechar esses olhos e que possamos elevar a oração ao nosso Pai. Querido e amado Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por iniciar a semana na Tua santa casa de oração, onde muitos gostariam de estar aqui, mas por um motivo ou outro não puderam. Nos abençoa neste momento, consagra-os onde eles estiverem. Em nome santo de Jesus, amém. Bom, amados, hoje estamos iniciando domingos especiais com o tema mudança de hábito. Iremos falar um pouco sobre alimentação, sobre saúde, mas de uma forma um pouco diferente. Eu não sei se já ouviram casos de pessoas que fizeram redução de estômago, a bariátrica, né? E retornaram a engordar. Não sei se alguém já ouviram falar esses casos. Conheço pessoas que têm problemas de enxaqueca e mesmo sabendo o problema que tem, por exemplo, a melancia, quando consome a melancia, desencadeia a enxaqueca. Outros por causa de chocolate, enfim. Por que essas pessoas continuam se alimentando de uma forma errada, sabendo que está prejudicando? Por que será? Para podermos termos uma alimentação saudável, para que possamos, quem é obeso, por exemplo, para perder o seu peso, quem tem enxaqueca, para poder não tornar a ter essas crises, quem é diabético, para poder ter uma saúde, se libertar da diabetes. Primeiro tem que estar na mente, ela tem que se purificar, ela tem que se conscientizar de que aquilo está fazendo mal para ela. Enquanto as pessoas não têm uma conscientização de que aquilo está fazendo mal, ela pode passar um período sem consumir determinadas coisas, mas irá voltar. Eu vi um caso de uma jovem que o desejo dela, o sonho dela era, a meta dela, aliás, era perder 6 quilos, porque ela iria se casar e queria perder 6 quilos até o dia do casamento. Perdeu, acho que foi uns 7 a 10 quilos. Fez uma dieta e perdeu esse peso. O foco dela era só perder aquele peso. Depois retornou a ganhar o peso novamente, e em dobro. Então, para podermos ter uma alimentação saudável, para que possamos ter um foco e seguir aquele foco, primeiro nós temos que ter em nossa mente de que aquelas determinadas coisas estão nos fazendo mal. Se nós queremos perder peso, temos que ter o foco. Por que perder o peso? Quem está com excesso de peso, com o decorrer dos anos, hoje, pode ser que não esteja fazendo mal, mas com o decorrer do tempo, irei ter futuramente, talvez, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, problemas, dependendo do peso de cada um, o joelho, e aí vai tendo vários e vários problemas. Se eu não tiver consciência, se eu não mudar minha mente, eu não irei atingir, ter uma alimentação saudável por um longo tempo. Eu não irei manter, será um período curto. E durante esses domingos do mês de fevereiro, 7 hoje, né? 7, 14, 21 e 28, nós estaremos aqui na igreja do Antônio Casimiro, falando a esse respeito, de que para podermos ter uma saúde, primeiro temos que mudar a nossa mente. Primeiro tema que irei tratar com vocês é o plano de Deus. O plano de Deus. Qual a diferença? Aqui. Qual a característica marcante dos adventistas? Vocês já refletiram
Qual a característica marcante dos adventistas? A diferença entre a igreja adventista e as demais religiões. Que diferença você elegeria como principal? Qual? Possamos colocar essas perguntas em nossas mentes, que nós possamos refletir. Bom, o desenvolvimento das crenças adventistas, eu não sei se está visível o texto, está assim: Deus confiou todas as suas verdades a esta de Deus vivo, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, 1 Timóteo 3,15, com o propósito de ensinar as verdades obtidas de Deus a toda a humanidade. Amados irmãos, os conhecimentos que você está adquirindo nessa amada igreja, você está levando para outras pessoas? O que você está adquirindo, o que você está aprendendo, você está passando para outros? Eu me recordo de um irmão nosso. Ele, com o decorrer dos anos, veio a conhecer a igreja adventista, recebeu um estudo bíblico e se batizou. E certo dia ele foi para uma determinada igreja e tinha um amigo dele que trabalhava junto com ele, na mesma empresa. E o amigo ficou surpreso, chegou lá, ficou feliz da vida, o abraçou: "Você é adventista?" "Agora sou." E ele fez a seguinte pergunta: "Há tanto tempo trabalhamos juntos, e por que até hoje você nunca me mostrou as verdades bíblicas?" Deus irá cobrar de cada um de nós. As doutrinas adventistas, sabatistas, foram definidas no período de 1844 a 1847, graças aos esforços dos primeiros líderes como José Bates, Tiago White, Ellen White, Iran Edson e Crozier. Todos esses foram que deram início à igreja adventista que estamos hoje, conhecemos, a igreja adventista. As nossas crenças estão alicerçadas na Bíblia. Temos as colunas da doutrinas: volta de Jesus, santuário, mortalidade da alma, lei de Deus. Essas são as principais doutrinas de nossa igreja. Dentre elas são 6 doutrinas e 28 crenças. Doutrinas adventistas nós temos algumas: a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina da vida cristã e a doutrina dos últimos eventos. Doutrina de Deus tem a Trindade: Deus é Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Temos a doutrina do homem, a criação do homem. Eu não sei quantos, infelizmente, algumas pessoas, alguns cristãos, não creem na criação como forma de criacionismo. Infelizmente, alguns cristãos não creem. Agora, se nós não cremos que a criação foi feita por Deus, se não cremos no criacionismo, nós temos um grande problema. Aquele que não crê. Você sabe qual é? Alguns livros da Bíblia nós temos que retirar da Bíblia. Por exemplo, o livro de Jonas, livro de Salmos, livro de Atos, Hebreus, 2 Pedro, Apocalipse, entre outros livros que não tinha como colocar todos aqui. Esses livros que eu citei agora, ele faz referência de que Deus criou o mundo. Se nós não acreditamos que Deus criou o mundo, se não acreditamos no criacionismo, nós temos que retirar estas páginas da Bíblia, esses livros da Bíblia. Eu lhe pergunto: o que vai restar da Bíblia? O que vai restar? Qual a diferença básica entre a igreja adventista e as demais igrejas?
nossa cosmovisão restauracionista. Aí eu lhe pergunto, o que é restauracionista? O que é? O que é, Érica? Exato. Olha só o significado. Olha, presta atenção. É a postura histórico-teológica presente em algumas denominações religiosas que creem que o criacionismo histórico apostatou em algum ponto de sua existência, sendo necessário restaurar o criacionismo primitivo da era apostólica. Será que essa não é uma das nossas funções? Será que essa não é um dos nossos serviços que Deus incumbiu para cada um de nós? Fazer essas restaurações? Abra aí o livro de Salmos, capítulo 33. Verso 6. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Deus criou a terra com suas palavras. E as coisas começaram a ter vida. Tudo era puro, tudo era perfeito. Deus, o próprio Deus, se apresentava dia após dia a Adão e Eva. Dia após dia. Que tipo de alimentação Adão e Eva consumia? Que tipo de alimentação eles consumiam? E nós temos que fazer um paralelo. Que tipo de alimentação nós iremos ter na Nova Jerusalém? Se o nosso foco como cristão é um dia morar na Nova Jerusalém, junto com Cristo, com Deus, e os demais personagens bíblicos que nós começamos a amar ao estudar dia a dia, qual será a nossa alimentação na Nova Jerusalém? Adão e Eva, eles tinham tudo perfeito em suas mãos. E Deus só pediu a ele obediência a eles. Mas infelizmente, como nós conhecemos, eles caíram na tentação, né? Em Mateus capítulo 4, verso 4, ele diz: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Será que nós estamos confiando em Deus, em que nós iremos não só viver do pão, mas principalmente da palavra de Deus? Será que estamos vivendo de acordo com os princípios divinos? Em Gênesis capítulo 2, verso 16, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Será que, irmão, eu vou precisar da sua ajuda. Irmão Pedro, vem aqui, por favor. Quando eu pedir, o irmão irá desligar o ventilador. Está sendo transmitido, né? Érica, vem cá, por favor, rapidinho. Pega essa cadeira de plástico aí, por favor. Quando eu pedir, o irmão vai desligar o ventilador, tá certo? Aí, coloca... Será que ele consegue ficar em cima dessa cadeira de plástico?
Será que consegue ou não? O ventilador, será que consegue ficar aqui? Pega outra cadeira. Já sei, consegue. Outra cadeira de plástico. E aqui vai ficar feio e depois vão chamar minha atenção, né? Aí eu não vou ser convidado novamente para pregar aqui, né? Danificar aqui, aí... Ah, tem um banquinho ali, pronto. Coloca aí para ver se fica melhor aí. Pronto, liga aí. Pronto, obrigado, Érica. Irmão Pedro, fica aí, irmão Pedro. Quando eu pedir, o senhor desliga, tá certo? Quando eu pedir. Dá para visualizar que tá ligado? Tô dizendo, né? Bom, aqui na Bíblia ele diz, aqui Deus está dizendo de que se Adão e Eva comer do fruto, o que vai acontecer? Morrerás, né? Eles comeram, assim que comeram, eles capotaram? Não? E aí, será que Deus não falou a verdade? Mas eles não morreram assim que comeram. Esse ventilador está com vida ou não? Não está com vida? Está com vida, né? Irmão, desliga o ventilador, por favor. Agora ele está com vida ou não? Tá sim. Tá parando, mas está com vida. Ó, daqui a pouco vai parar, mas está com vida. A vida está meio capenga, mas está com vida. Vai. Morre logo, menino. Vai logo. O tempo está passando, morre, vai. Ux, teimoso, né? Tá morrendo. Morreu ou não morreu agora? Tá com o último suspiro. Morreu ou não morreu? A Bíblia não informa. Pode ligar, irmão. Liga esse negócio aí para agilizar o negócio aqui, que o negócio está pegando fogo. Obrigado. Será que ele não cai? É melhor tirar. Vai que quebra, aí domingo que vem eu não vou ter ventilador. Aí complica a minha vida. Menino. Bom, o culpado foi ele, viu? Se cair, quebrar, viu? Eu pedi para tirar. Na Bíblia não informa, Deus não informa de que ao comer, ele imediato iria morrer. Adão e Eva morreram ou não morreram? Entendeu? A Bíblia não informa que assim que comesse, morreria. Eva foi tentada e infelizmente comeu do fruto. E pelo fato de terem comido do fruto, foram expulsos do jardim do Éden. Adão e Eva foram criados para viverem eternamente. Mas pela desobediência, infelizmente, foram expulsos do jardim do Éden. E pelo fato de terem sido expulsos do jardim do Éden, eles não mais tinham alimentação perfeita, orientada por Deus, que era comer dos frutos, dos cereais. E pela desobediência, Deus teve que fazer o maior sacrifício que ele fez na vida, que foi doar o seu próprio filho, para que ele pudesse vir morrer na cruz por nossos pecados, para que nós pudéssemos ter direito à nova aliança, ter direito a estar no céu novamente com Deus. Posso ouvir um amém? Mediante esse sacrifício, Deus nos concedeu a oportunidade de estar no céu, porque antes do sacrifício, nós não iríamos ter mais direito de estar no céu, não iríamos mais ter direito, por causa dos nossos pecados, que a cada dia aumentava cada vez mais. Se não fosse pelo sacrifício de Deus, hoje não estaríamos aqui há muito tempo. Se não fosse pela misericórdia dele, há muito tempo, o mundo já teria acabado. E pela misericórdia dele, pelo sacrifício que Cristo fez por nós,
e pela profecia que nos informa de que no terceiro dia ele iria ressuscitar como ele ressuscitou, se cumprindo, um dia ele virá sobre as nuvens para nos buscar. A partir deste momento, nós seremos purificados de todos os nossos pecados. A partir deste momento, nós não iremos pecar mais. Seremos lavados, purificados por Deus. E assim teremos a oportunidade de viver na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. E assim como eu creio que alguns já tiveram, infelizmente, se alguns já tiveram perdido algum ente querido, algum amigo, lá no céu, nós iremos nos reencontrar com eles. Foi demais. Aqui. Em Deuteronômio 8:3, na metade do verso diz: para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Quando Deus criou o céu e a terra, quando colocou Adão e Eva, e o interessante é que quando você olha o relato da criação, só colocou os animais e Adão e Eva, quando a terra tinha condições de dar alimentos para eles viverem. Mas por causa do pecado, pela transgressão, eles foram expulsos do céu. E a Bíblia tem vários textos, não há tempo para relatar todos esses textos, mas ele deixa claro de que nós não iremos viver só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Em 2 Coríntios 5,17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O grande problema hoje dos cristãos é de que querem estar na igreja, aceitam a Cristo como Salvador, mas querem viver com a vida velha. A partir do momento que nos entregamos a Deus, a partir do momento que começamos uma nova vida com Ele, nós iremos iniciar uma vida com a página em branco. Isso significa que temos que ter uma mudança de vida. Significa que temos que nos colocar nas mãos de Deus, e a partir desse momento, Ele que vai nos orientar o que devemos e o que não devemos fazer, o que devemos ou não vestir, o que devemos ou não ouvir, o que devemos ou não assistir, o que devemos ou não comer. Quantas pessoas estão doentes hoje? Quantas pessoas não morreram hoje por uma alimentação errada? Quantas pessoas deixam praticamente seu salário em uma farmácia? E muitas dessas pessoas, se nós estivéssemos pregando aquilo que Deus nos orienta, talvez elas não estivessem gastando todo o seu salário nas farmácias. Os hospitais não estariam cheios, porque as pessoas estariam tendo uma alimentação orientada por Deus. Conselho sobre regime alimentar, página 150. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Seu mais forte poder sobre o homem exercer-se através do apetite. Perdão, vou repetir. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade inteiramente ao seu controle. Como que Satanás ele vai submeter a humanidade ao seu inteiro controle? Onde que ele vai mexer? Onde que ele irá tocar? Onde que ele irá manipular? Na nossa mente, amados. Na nossa mente. Seu mais forte poder sobre o homem exercer-se através do apetite.
Através do apetite, muitas pessoas estão tendo a mente deturpada, escurecida. E este procura ele estimular de todos os modos possíveis. Ele vai de todos. Por que como você tem no início, uma pessoa que tem enxaqueca, ela sabe de que a melancia, se ele ingerir a melancia, ele vai ter crise de enxaqueca. E ele vai. A melancia é gostosa? É uma delícia. Para mim é a melhor fruta que tem. Depois da melancia vem a pinha, porque a minha amada gosta da pinha. Então, se eu sei, eu mesmo, como eu tenho enxaqueca, eu passei um período sem comer melancia. Depois eu fiz o teste, comprei uma melancia bem vermelha, só em olhar, a boca já enchia. Vermelha, vermelha, doce igual a mel. Parti, comi, por sinal até eu fiquei um sábado todo só comendo melancia. Só comendo melancia. No outro dia, nada de enxaqueca. Então, a melancia, para mim, ela não desencadeia a enxaqueca. Então eu posso comer. Agora, eu sabendo que a melancia causa enxaqueca, por mais que eu goste de melancia, eu não iria ingerir a melancia. Mas por que as pessoas comem, mesmo sabendo que vai prejudicá-la? Porque não houve uma mudança na mente. Ela não se conscientizou de que aquilo prejudicava. Mas você ficava assim, dessa forma, você comia melancia, só a melancia ou outras coisas juntas? É porque na salada só pode comer se for a ácida com a doce, não combina. Se você misturar as frutas doces, aí pode. E a questão da melancia e do melão, ele só pode comer elas sozinha, porque ela tem uma grande quantidade de água. Então ela tem que ser ingerida sozinhas. Consoma a melancia sozinha, consoma o melão sozinho. No caso da salada de fruta, é onde nós mais errávamos, por falta de conhecimento. Colocava todo tipo de frutas. Ficava uma delícia, uma maravilha. Aí às vezes causava enxaqueca, não sabia por quê. E fermentava. Porque a fruta ácida, ela não combina com a fruta doce. A semiácida com a doce, sim. A semiácida com a ácida, sim. Agora, a ácida com a doce, não. Não pode. Todos os dias pela manhã, eu tomo 500 ml de água com uma banda de limão e 15 gotas de extrato de própolis sem álcool. É uma maravilha para a imunidade. Uma maravilha. Todos os dias em jejum. Todos os dias. Depois de 1 hora é que consumo como as frutas. Bom, prestem atenção a esse vídeo. Eu dou um clique aqui, eu vou dar a pausa como é que é. Prestem atenção a esse vídeo. Os meus avós, na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás. Eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor. Cá em Angola, regidor é aquele que tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, cá em África. Então ele tem que ter o poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. Deixa eu voltar aqui. Esse jovem se chama Gabriel, não sei quantos viram esse vídeo dele, um testemunho. Ele, africano, não me recordo do país exato, sei que ele é africano.
ele foi gerado por um milagre. A mãe dele não poderia ter filhos. A mãe dele era estéril, não poderia ter filhos. E os pais deles já vinham de gerações, eles cultuam Satanás. E o pai dele, Satanás falou para ele de que ele iria ter um filho. E como eu irei ter um filho se minha esposa é estéril? Você irá ter. É um milagre que eu irei fazer. E teve, não só ele, como outros irmãos. E ele foi gerado por um milagre, através de um milagre. E Satanás disse que ele iria ser um próximo do satanismo e ser uma das autoridades maiores do satanismo. E o inimigo orienta de que ele não pode ser criado de qualquer jeito, para poder absorver as orientações de Satanás, para ele poder estudar a Bíblia, para ir contra os cristãos, para absorver os conhecimentos. Ele tinha que ter uma alimentação orientada por ele. Olha o tipo de alimentação que o inimigo pediu para que ele viesse a ter. Os meus avós, na parte materna e na parte paterna, eles já eram agentes de Satanás. Eles já tinham pacto com Satanás. O meu avô, na parte paterna, ele era um regidor. Cá em Angola, regidor é aquele que tem o poder de cuidar 5 aldeias. E também tem o domínio de 5 reis, ou sobas, cá em África. Então ele tem que ter o poder suficiente para ter o domínio de todos os feiticeiros e encantadores desta aldeia ou desta região. E ele fazia parte disto. Ele tinha poder, recebia entidades espirituais como os anjos. E neste de receber a identidade, a minha mãe tinha um problema que o próprio Lúcifer e seus anjos haviam posto nela: a falta de alcançar. Ele não alcançava porque era uma mulher estérica. E nessa de procurar remédio, eles não conseguiram igrejas, mas aparece o anjo chamado Asbad. É um anjo, ministro ou conselheiro que Satanás enviou, nesse caso Lúcifer, enviou ao meu avô para transmitir a esperança de que a partir do ventre da minha mãe sairia um que deveria representar o seu caráter ao mundo. Deveria anunciar o sistema estabelecido por ele mesmo, que anteriormente nós chamamos de CFM, Crenças Fundadas em Mitos. E nesse sistema deveria ser espalhado como ele mesmo já vinha espalhado. O tempo foi passando, aparece. Então, ele dá o remédio, ele dito o tipo de remédio, dá a minha mãe consumiu, deu o primeiro filho, à luz o primeiro filho, chamado Carlos, que é meu irmão mais velho, mas eles disseram, este mesmo anjo aparece novamente dizendo que este não seria aquele que Lúcifer pretende, mas o a seguir dele. E o a seguir dele, nesse caso, ele ditou as regras, a alimentação que a minha mãe tinha que consumir enquanto estivesse a ser desenvolvida no ventre da minha mãe. Então a minha avó, que obedecia, que estava em contato com os espíritos, tinha que estar próximo da minha mãe para cuidar dela na questão da alimentação, sem transgredir nenhuma regra, questão da saúde, porque o ser humano é aquilo que é constituído pelo que come e bebe, pelo que vê e ouve. Então, nesta é formado, começa já a formar o caráter deste indivíduo através do ventre da sua própria mãe. O que a mãe come, o que a mãe ouve, o que a mãe quer, então vai desenvolvendo mesmo, fazendo parte do caráter do bebê. E assim foi. Eles tiveram que obedecer e eu estava desenvolvendo até no dia em que eu saí do ventre da minha mãe, já bebê. Eles ditaram mais outra regra que eu tinha que seguir. Seria um vegetariano restrito.
um vegetariano restrito porque teria que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida tem que abster-se de tudo que é animal, de tudo que é carne e seus derivados e alimentar-se simplesmente de erva. Vocês entenderam bem? Ele, por você falar em português, às vezes fica um pouco complicado, né? Eu às vezes não entendo. Aliás, para poder falar isto, eu tenho uma pergunta a fazer a vocês. No início, não sei quantos se recordam, tinha uma pergunta: qual a característica marcante da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual é? Fala para fora, mulher. A alimentação, mais o quê? O sábado, mais o quê? Nós temos a doutrina do santuário, temos mortalidade da alma, nós temos o juízo investigativo, são vários. Há uma pergunta que eu tenho para cada um de nós, possamos refletir. Se essas características marcantes da igreja, por que nós estamos estudando? Se você fizer um estudo profundo, não sei se a irmã, agora deu Gorete, se recorda quando nós tivemos um estudo sobre o santuário lá atrás, que não foi um estudo tão profundo, mas quando você dá uma estudada mais esmiuçada a respeito do santuário, o quanto é maravilhoso, o quanto é importante para a nossa vida espiritual. Sobre o juízo, por que não estamos pregando, enfatizando sobre o juízo? Para que as pessoas possam ter informação de que as pessoas, ao morrerem, já estão sendo julgadas por Deus, por Cristo, aliás. Alimentação. A alimentação. Por que que nós não estamos dando o devido valor sobre a alimentação? Pela qual eu que tenho entendimento de que a única igreja evangélica que tem sobre um estudo sobre saúde é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E o que estamos fazendo com esse estudo? O que estamos fazendo, aliás, com esse conhecimento que está à nossa disposição? Onde, infelizmente, eu vejo algumas pessoas adventistas tirando onda pelo qual aquele que é vegetariano. Eu não entendo. Não entendo líderes que criticam aqueles membros que estão procurando fazer a orientação que está escrita na Bíblia. E com o decorrer dos domingos vocês irão entender melhor o que eu estou falando para vocês. Talvez vocês não entendam o que eu estou dizendo agora, hoje. Mas no decorrer dos domingos ficará mais claro isso. Bom, uma coisa eu lhe digo. Eu tenho muito que melhorar na minha alimentação. Tenho muito. E eu estou, não só eu como minha esposa, estamos estudando. Estamos procurando ter melhoras. E pelo pouco a mudança que nós já tivemos na nossa vida, na nossa casa. Primeiro, a nossa vida financeira ficou melhor. Não sei se isso é ruim. Principalmente carne hoje R$40 o quilo. E eu não chego nem perto. Onde fazemos os exames, todos bons. Onde alegam de que para podermos termos a vitamina B12 tem que ser através da carne. A última que eu fiz, aliás, a última eu não me recordo. Mas na penúltima que eu fiz estava quase 500. Sem ingerir carne. Amados, depois iremos ver com mais detalhes. Uma das maiores causas de doença é a falta de vitamina B12. E muitos se iludem de que pelo fato de estarem comendo carne, estão tendo vitamina B12. E não tem. Porque não é da carne. Há uma combinação. Há uma combinação.
Bom, amados, convido a todos para que nós possamos dar sequência a esse tema, mudança de hábito. Amado Pai, vimos nessa noite de que para que possamos tomar uma decisão em nossas vidas, para termos uma mudança alimentar, temos que iniciar em nossa mente. Temos que nos convencer de que o que estamos comendo está nos prejudicando, de que aquele determinado líquido no futuro irá causar uma doença, onde nós vemos crianças hoje com 9, crianças até com 5 anos de idade com diabetes, crianças com 10, 12 anos com problemas nos ossos, onde isso foi causado pela má alimentação, por refrigerantes, doces, sucos, chocolates, onde algumas crianças trocam as suas refeições, deixam de se alimentar com feijão, com arroz integral, e se alimentam com sucos, refrigerantes, bolos, salgados. E a humanidade não percebe de que a alimentação que está sendo ingerida, a alimentação que está dando para seus filhos, está causando doenças. Muda a nossa mente, Senhor. Faz com que venhamos a entender o Teu santo recado. E desde já te peço que prepare a mente de cada um de nós para a próxima mensagem de domingo, para que possamos realmente, a cada domingo, compreender a Tua vontade. Nos abençoa, nos leva em paz para os nossos lares, nos concede uma semana de paz em Tua santa presença, em um nome santo de Jesus. Amém.